Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Hoje, o nosso bate-papo é com Alex Bernardes, um dos grandes especialistas em turismo LGBT+, da América Latina. Publicitário com MBA em Marketing Digital, Alex é o criador e diretor da LGBT+, Turismo Expo, o maior evento B2B de turismo LGBT+, da nossa região. Ele também lidera o projeto Entender para Melhor Atender, que já capacitou profissionais de turismo em vários destinos do Brasil. Além disso, foi corresponsável pelo primeiro pavilhão LGBT+, em uma feira nacional de turismo e, atualmente, promove marcas internacionais como Courchevel, Beachcomber Hotels e Hotéis Bavares. Alex, seja muito bem-vindo ao Café com Luxpert. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo com os ouvintes da Luxperts. Muito feliz mesmo. Esse episódio teve o apoio da Belmond. O compromisso da Belmond com a comunidade LGBTQ+, não começou ontem. Desde 2010, a marca já contava com um diretor de vendas dedicado exclusivamente a esse segmento, um movimento pioneiro e bastante visionário para a época. Em 2015, deu mais um passo importante ao fundar o primeiro LGBTQ+, Advisory Board da hotelaria de luxo. Esse comitê global é formado por agentes de viagem, donos de agência e líderes de mídia de diferentes países, trazendo uma diversidade de olhares e vivências que ajudam a orientar as decisões e estratégias da marca em torno de um turismo mais inclusivo, seguro e acolhedor. A Belmond entendeu lá atrás que era preciso fazer mais, não apenas para os clientes LGBTQ+, que buscam experiências personalizadas e acolhedoras, mas também para os seus próprios colaboradores, que merecem se ver representados em todos os níveis da empresa. De lá para cá, o comitê já liderou uma série de iniciativas, desde treinamentos para as equipes e novas abordagens no atendimento, até o desenvolvimento de produtos e experiências pensadas especialmente para esse público. Um dos grandes destaques é o Travel with Pride, uma celebração anual de liberdade e da autoexpressão a bordo do lendário Venice Simplon Orient Express, que se tornou uma das experiências mais emblemáticas do portfólio Belmond. Além disso, desde 2014, a Belmond é Global Partner da IGLTA, a International LGBTQ+ Travel Association, reforçando ainda mais seu compromisso com o avanço do turismo inclusivo em escala internacional. Em abril de 2025, a marca celebrou os 10 anos do seu LGBTQ+ Advisory Board com um encontro especial no Mount Nelson, seu hotel em Cape Town, na África do Sul. Um momento de celebração, mas também de renovação de propósito e de responsabilidade. A gente agradece a Belmond por apoiar esse episódio e, acima de tudo, por seguir liderando com consciência e autenticidade essa conversa tão necessária no universo do turismo de luxo. Vida longa, Belmond! Alex, conta pra gente como nasceu a ideia de criar a LGBT+, Turismo Expo. Então, a LGBT+, Turismo Expo, ela nasceu há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com turismo LGBT em 2008. Eu fui convidado a lançar uma revista de turismo segmentada para esse público, né? Era uma revista, uma publicação impressa, e eu trabalhei muito tempo nessa publicação, e a gente tinha... eu comecei a perceber que a gente provocava o leitor desse segmento a viajar, mas quando ele chegava na agência de viagem, a agência não sabia o que comercializar, o que era seguro, o que não era. A operadora não sabia quais os produtos que eram bacanas para se comercializar, para oferecer para as agências. Os destinos também não sabiam muito como lidar, os equipamentos turísticos não tinham muita noção de como seria o melhor tratamento para atender esse público. Então eu fiquei com esse projeto amadurecendo durante anos, e aí em 2017 eu criei um evento chamado Fórum de Turismo LGBT do Brasil. Foi um evento experimental aqui em São Paulo que eu fiz lá no Hotel Meliá da Paulista. Era um evento inicialmente para 100 pessoas. Eu corri ali atrás de 4 marcas para me patrocinar, me ajudar na época. Eu me lembro, foi Fort Lauderdale, Hard Rock Hotéis do Caribe, Turismo de Israel e Berlim e Viena. E na época, a gente, sem muitas pretensões, eu lancei o projeto com muito receio, porque durante esse tempo todo que eu trabalhei com turismo LGBT, a gente ouviu muita barbaridade. Às vezes a gente ouvia até falar que a gente não trabalha com turismo sexual, as pessoas não entendiam muito o que queria dizer. Absurdo.
o segmento e tal. E aí eu, um pouco receoso, eu lancei o projeto, esse projeto experimental, o fórum. E aí, da noite pro dia, eu tive 200 inscritos. Foi uma surpresa para mim. Eu não esperava realmente. A gente teve que cortar, porque eu só tinha espaço físico para 100 pessoas no Meliá ali da Paulista, a sala era pequena. E aí a gente fez um trabalho de fazer as pessoas entenderem que podia ser só um CNPJ por empresa, aquela coisa e tal. E o evento super funcionou. Depois do outro ano a gente já foi para um outro hotel maior e o evento foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí em 2022 eu fiz o rebrand da marca. Eu criei a LGBT+ Turismo Expo. O evento ele se tornou uma feira mesmo, uma plataforma não só de conhecimento e network, mas também de exposição, né? A gente conseguiu trazer vários destinos nacionais, internacionais, a gente conseguiu trazer grandes redes hoteleiras, mas também pequenas propriedades, pousadeiros para o evento. E desde a primeira edição até agora, quais foram as maiores transformações que você observou no mercado de turismo LGBT+, no Brasil? Nossa, muita coisa mudou, Gabi. Como eu comentei inicialmente, né? A gente, quando começou a trabalhar, eu me sentia com um facão na mão, desmatando um terreno um matagal, assim. A gente foi a primeira publicação, a gente foi o primeiro portal a falar de turismo LGBT. E naquela época a gente ouvia muita barbaridade, as pessoas confundiam com turismo sexual, as pessoas tinham preconceito, as marcas tinham medo de trabalhar com a gente. Então, aos poucos, a gente foi conseguindo conquistar o mercado. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, que eu acho que foi a maior evolução para mim, assim, até hoje, dentro do segmento LGBT, do turismo LGBT, foi a adesão dos produtos e dos destinos nacionais. Porque até antes da pandemia, até 2019, eu tinha muita facilidade com destinos internacionais, com redes, cadeias de hotéis, com companhias aéreas, com tudo que era internacional. Porque o mercado internacional já estava lá na frente, já trabalha esse segmento há muito mais tempo do que a gente, mas também o mercado internacional, eles conhecem o poder do nosso segmento aqui no Brasil, do turismo LGBT. Eles já tinham essa visibilidade, o nosso segmento. Então, assim, os LGBTs do Brasil já frequentavam Miami, já frequentavam Nova York, já frequentavam Paris, Lisboa e etc. E aqui dentro do mercado interno tinha um certo medo, um certo preconceito, receio de se vincular com o turismo LGBT e acabar perdendo o público convencional. E aos poucos, eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, assim. Porque o que a gente sentiu foi que, como as fronteiras estavam fechadas na pandemia, o turista LGBT teve que viajar internamente em massa aqui dentro. Então, assim, os destinos como a Bahia, como Pernambuco, como Mato Grosso do Sul, como outras regiões do Brasil, conseguiram perceber o volume do nosso segmento. Então, assim, depois da pandemia, a gente teve uma adesão muito maior dos produtos nacionais com relação ao segmento. Tanto que a gente conseguiu trazer para a LGBT+ Turismo Expo destinos aqui como a Bahia, Porto Seguro, Bonito no Mato Grosso do Sul, Gramado, o Rio Grande do Sul. São alguns destinos que são considerados, assim, vamos dizer, uma população mais conservadora, mais machista e etc. Se abriram e entenderam mais sobre o nosso segmento e perceberam que pode ser interessante para o destino, principalmente destinos que vivem de sazonalidade. Porque o perfil do turista LGBT, ele tem uma série de características que nos diferenciam. A gente não está muito preso a calendário escolar para viajar, então a gente é um bom público para destinos que só vivem de feriadões ou de verão e etc, de sazonais. De férias escolares. De férias escolares e etc. Então a gente acabou se tornando uma boa solução para esses destinos. Então a gente percebeu bastante a adesão dos destinos nacionais e dos produtos também, né? Dos hotéis, das pousadas. Muita procura de produtos nacionais em expor na LGBT+ Turismo Expo. Eu acho que a pandemia foi um aprendizado e uma escola para todo mundo, né? Hoje a gente fala tem um antes e tem um depois, e daí também dessa pandemia que surgiu o Love Expert, né? Então acho que o mundo evoluiu bastante em muitas coisas e várias descobertas, né? Principalmente essa sazonalidade, como que você preenche tudo isso, então muito legal.
só para reforçar, essa evolução do turismo LGBT, ela também passou pela evolução da nossa sociedade como um todo, né? Sim. Então, assim, a nossa sociedade começou eu ia fazer a essa observação também, Ale, que eu acho que a gente está mais a gente amadureceu, a gente tá aprendendo, né? Exato. Então, eu acho que foi um caminhar de mãos dadas, assim, a sociedade foi evoluindo para esse caminho de diversidade, de inclusão, de aceitação, e aí o turismo também foi junto, abrindo as portas para o turista LGBT. Inclusive a mentalidade do jovem, né? Hoje em dia, a gente tem filho, né, Babi, de 20 anos, e a gente já vê como é diferente dos nossos pais, a gente até da aprende gente com mesmo, eles, né? Eles já nasceram aceitando a diversidade, né? Então, para eles é tudo muito natural, é normal. Então, né, coisa que na minha geração, tem 50 anos agora, era uma coisa ainda inconcebível, né? Muito difícil de uma mãe. Se você pega da geração da minha mãe, depois até da minha avó, como evoluíram, né, nesse tema. Exatamente. E Alex, agora vamos falar sobre o que vem por aí. Quais são os grandes destaques da LGBT+ Turismo Expo desse ano de 2025? Bom, então, a LGBT+ Turismo Expo desse ano, a gente vai manter ele aqui no Hotel Nick. A gente foi super bem recebido pela equipe do Nick. A estrutura do hotel é maravilhosa, também não tenho o que falar do serviço, enfim. E a gente tá vindo com algumas novidades. A gente vai manter algumas coisas que deram certo o ano passado e dando uma incrementadinha para dar uma melhorada. Teve um diferencial que a gente fez o ano passado na Expo. A gente criou o Espaço Kids no evento. Por quê? Eu trabalho já com turismo, você sabe, a gente tá nessa luta dia a dia, nesse corre, e o home office virou uma realidade, né? Na nossa indústria. Sim. E eu percebi, durante uma feira de turismo de luxo que eu participei, e uma amiga nossa também estava lá participando, expondo com um cliente dela, e ela tinha acabado de ganhar bebê e ela precisava amamentar, e a feira não autorizou ela a amamentar no espaço ali. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, e eu pensei, no meu evento isso não pode acontecer. Então, assim, eu percebi que muitos expositores e visitantes do meu evento são pais de crianças pequenas, e durante o dia a dia do trabalho é sempre um drama para saber como que eu vou deixar meu filho, onde que eu vou deixar, para eu poder participar de um evento, etc. E como a LGBT+ Turismo Expo é no final de julho, sempre nessa data, que é um mês de férias escolares, exato. Então eu criei um espaço dedicado às crianças, ela não é junto com o espaço do evento em si, onde acontece o evento, ela fica no mesmo andar, é uma sala separada, mas está ali de fácil acesso, com monitores, com uma série de atividades para as crianças. Então a gente se preocupou em receber bem esses pais que têm filhos pequenos, para que eles possam trabalhar tranquilamente enquanto os filhos estão bem cuidados ali pela nossa equipe. E esse espaço a gente vai ampliar esse ano, a gente vai aumentar, porque a gente sentiu que foi muito bem recebido pelo trade o ano passado. A gente teve vários agentes de viagem, expositores que deixaram os filhos lá. Para minha alegria, porque eu achei Kids Club mesmo. Tipo um Kids Club, que eu achei que o pessoal ia ficar meio receoso de levar o filho para um evento mais uma vez. A gente vai aprendendo e tá crescendo aos poucos para um evento para esse tema, mas não, o pessoal levou e foi super tranquilo, e a gente vai ampliar para esse ano, porque o espaço foi um sucesso no ano passado. E a gente faz o maior sentido, né? Faz o maior sentido, porque eles já vivem essa diversidade dentro de casa, essas crianças, né? E eu acho que, pelo contrário, eles são recebidos no ambiente de trabalho dos pais, ver outras pessoas que vivem a mesma realidade e a mesma atualidade. É uma coisa que tem que ser... Eu tenho uma pergunta sobre esse Espaço Kids. Não é no mesmo ambiente, né? Não é no mesmo. Tem uma sala separada. Ah, tá. Não, beleza, o que eu fiquei pensando, né? Mas pelo barulho também, né? Enfim. Pelo barulho, atividade para as crianças. Exato. Ali no evento, ali na Expo, a gente tem visita, reunião em mesa, a gente tem a plenária, onde acontece debate. Que eu queria saber. Tem rodada de negócios, essas coisas. Tem rodada de negócios. Então, assim, a gente não é um ambiente próprio para criança. Não, então, assim, no espaço do evento, e a gente pai não deixa... poder trabalhar, para os pais Exato. poderem trabalhar, eles têm que estar focados no trabalho. Então que bom, porque o Nick pode oferecer essa infraestrutura com essa divisão, né? Vamos dizer assim. Exato, eles têm algumas salinhas ali, porque a gente ocupa aquele andar embaixo todo ali. A feira ocupa tudo ali embaixo. E aí tem uma das salas, quando você desce a escada rolante, que você dá de cara com ela ali, uma daquelas salas menores, que a gente faz o espaço Kids.
o Kids Club. Então, quem é que pode participar dessa feira, Alex? Quem são os agentes, convidados que aproveitam ao máximo essa experiência? Então, eu nunca fui convidada para uma feira LGBTQ+. Já está mais que convidada, está intimada. Então, a LGBT+ Turismo Expo, ela é aberta para todos os agentes e operadoras que tenham pelo menos um cliente desse segmento ou que queiram trabalhar com esse segmento. Eu consigo atrair, o ano passado a gente teve 860 agentes de viagem visitando o nosso evento. Meu objetivo esse ano é a gente chegar até 1.000 agências. Eu não faço uma distinção. Como eu estou fazendo um evento de diversidade e inclusão, eu tento ter produtos, destinos que contemplem todos os públicos. Então eu tenho de A a Z. Eu tenho produtos que são direcionados... Sem discriminação do gênero. Sem discriminação. A gente tem produtos que são direcionados para o público A, público do luxo. A gente tem a rede Belmond com a gente tem a rede Accor com os hotéis de luxo, Fairmont. A gente tem destinos como Portugal, que tem muita coisa de luxo, Tailândia, enfim. A gente tem esses produtos que atendam um segmento do luxo, mas a gente tem também os mais populares. A gente tem os destinos nacionais, como Porto Seguro, como Gramado, enfim. É um evento para todas as agências e operadoras que queiram aprender um pouco, fazer um network, saber o que está rolando de interessante para esse público, para não colocar um dia o seu cliente desse segmento correndo algum tipo de risco da integridade física ou correndo risco de ser maltratado num destino ou num equipamento turístico. Então a gente recebe todo mundo, a casa está aberta para todos os agentes de viagem. É um evento gratuito, o agente só precisa se inscrever. Claro que a gente pede algumas informações, como cadastro, para certificar se é agente de viagem ou não, até por questão de segurança e etc. Mas ela é aberta para todos os agentes e operadores do trade. O ano passado a gente teve 860 agentes visitando a LGBT+ Turismo Expo, e esse ano a nossa meta é chegar a pelo menos 1.000 agentes de viagem visitando a gente lá durante o dia. E cada vez mais o mercado fala em diversidade como um valor estratégico, né? Me conta, na sua visão, qual é o impacto real disso em viagens de luxo? Olha, a diversidade é um pilar, né, para o turismo de luxo. Na verdade, eu acho que o turismo de luxo é que começou com essa pegada mais forte da diversidade, porque o segmento de luxo já entende a personalização, né? A individualização. A gente sabe que no luxo, cada vez que um agente vai propor uma viagem para um cliente, ele personaliza aquela viagem. Quando o cliente chega numa rede, num hotel, ele é atendido de maneira respeitosa, independente da cor da pele ou independente da orientação sexual, da identidade de gênero. O segmento de luxo, na verdade, eu acho que ele puxou as outras camadas, né, vamos dizer assim, do turismo, do trade do turismo, a se envolver mais nessa questão da diversidade, da inclusão. Enfim, eu acho que o papel do turismo de luxo, ele é fundamental para a evolução da diversidade e da inclusão dentro da indústria do turismo, sabe? A gente vê hoje, assim, marcas, né, que são sinônimos de exclusividade, que estão envolvidas com essas questões da diversidade, da inclusão, né? Então, eu acho que o resto, né, os outros produtos da indústria do turismo acabam se espelhando no luxo e replicando esse modelo, né? Cita umas marcas pra gente, que eu acho bem legal a gente prestigiar quem prestigia a gente. Então, você podia compartilhar com a gente algum case de sucesso de marca, inclusive destino, que abraçaram a diversidade e se destacaram nesse segmento? A gente tem bastante. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem Pipa, no Rio Grande do Norte, que abraçou. Eles conseguiram... A gente fez uma capacitação, foi um trabalho de base, né, que a gente fez um trabalho de capacitação com o trade local. Depois a gente fez uma consultoria no desenvolvimento de campanha, de inclusão de personagens LGBTs nas campanhas, e eles já perceberam um aumento significativo no volume de turistas LGBT visitando Pipa, tanto que eles são super fiéis ao evento, desde sempre estão lá com a gente. Bonito também no Mato Grosso do Sul, é um case que ninguém imagina, né? Bonito e Pantanal, todo mundo pensa que é um destino muito conservador, um destino
muito machista, para as pessoas irem pescar e tal, e etc. Mas o Mato Grosso do Sul entrou de cabeça nesse segmento. Eles fizeram um trabalho de base também muito sério, com capacitação, com desenvolvimento de campanha, e hoje é um dos destinos referências no Brasil para esse perfil de turista. A gente tem marcas também, né? Não posso esquecer da Rede Accor, por exemplo. A Rede Accor foi a primeira empresa do turismo a criar um comitê de diversidade e inclusão. A gente tem muita alegria de poder falar que o Comitê de Diversidade e Inclusão da Accor começou aqui no Brasil, foi uma iniciativa da Accor Brasil, e daqui ela se espalhou para a América Latina e da América Latina para o resto do mundo. Então esse inclusive, é um eu vi o Lucas da Belmont tá hoje, né, num comitê da Belmont LGBTI. Isso, eles estão com o comitê LGBT da Belmont, isso, fazendo uma série de reuniões e estudando maneiras de como fomentar a diversidade e a inclusão ainda mais dentro da rede Belmont. Então, assim, a gente tem muitos casos que a gente viu essa evolução durante esses anos todos, sabe? Que a gente poderia passar uma tarde aqui citando para vocês. Sim, com certeza. Fica aqui o nosso convite para todos esses ouvintes, né, que estão nos escutando, que seguem o Café com Luxperts, para a LGBT Turismo Mais. Acontece no dia 24 de julho. 24 de julho. 24 de julho, isso. 24 do mês 7. É um mês que não tem nada, não tem desculpa, tá, gente? Não tem nenhuma feira, nenhuma convenção de vendas. Então, você que é agente de viagem, que está ouvindo a gente, tem um interesse em participar, conhecer um pouco mais sobre esse segmento. O segmento do turismo LGBT, ele é um dos que mais cresce. Ele cresce acima da média, o dobro da média do turismo convencional. É um crescimento de mais ou menos 11% a 10% por ano. Então, assim, é um segmento importante. A gente representa 10% da movimentação do turismo mundial, mas, segundo a Organização Mundial do Turismo, a gente é responsável por 15% do valor financeiro que se movimenta dentro do turismo. Então, é um público menor, mas com um valor agregado maior. Então, se você tem interesse, você que está nos ouvindo aqui no Café com Luxpert, se tiver interesse em visitar o evento, está aqui o convite, vai ser super bem recebido. É no dia 24 de julho do mês 7, no Hotel Nick em São Paulo. O evento começa às 9 da manhã e vai até o final da tarde. Geralmente não tem um horário muito fixo para acabar, porque a gente encerra as atividades às 6h30 da tarde. Depois a gente tem sorteio no palco, depois a gente vai para um coquetel, uma festa de encerramento. Um coquetel de despedir. E como é que funciona a dinâmica do evento? Eu vou lá no evento, eu passo pelas mesas, eu tenho horário pré-agendado? Ou não, assim, o horário é livre, é aberto, é visitar stand. A gente tem num espaço único, a LGBT+, acontece tudo num espaço único. A gente tem a área de exposição, onde a gente tem uma média ali de 60 expositores variados, e a gente tem uma plenária no mesmo ambiente, onde tem vários debates que a gente faz. Com painéis, assim. Com painéis de debates, exatamente, com especialistas e tal. Nos intervalos dos debates, a gente tem os workshops de treinamento dos patrocinadores. Então, por exemplo, Miami vem falar o que eles têm para o turismo LGBT, vem a Espanha falar o que tem, o Reino Unido, etc. E aí a gente tem esses painéis que a gente tem orgânicos, que são os temas que a gente acha que é relevante, que tá na moda no momento. Então, aí esse ano, uma das novidades pro evento é que geralmente a gente tinha 4 temas que eram aleatórios. Então a gente pegava turismo LGBT e o segmento de luxo, turismo LGBT e o segmento dos grandes eventos, turismo LGBT e etc. Esse ano a gente vai focar todos os temas em famílias LGBT. Vai ser um tema central. Por que a gente resolveu fazer? Esse foi um tema que a gente já debateu anteriormente de uma maneira muito superficial. Mas em 2023, no final do ano passado, na verdade, o IBGE lançou uns dados muito interessantes. Entre 2021 e 2023, 50 mil crianças foram adotadas por casais homoafetivos no Brasil. Então a gente está falando de 50 mil novas famílias que estão buscando um destino acolhedor, um resort, um hotel que receba bem. Então os 4 temas que a gente vai debater vai ser sempre linkado a famílias LGBTs. Exato. Nós vamos ficar tudo concentrado nesse único tema esse ano. E aí a gente tem os intervalos,
enquanto está acontecendo a palestra, o agente pode visitar, se ele não tem interesse naquele treinamento, naquele debate, ele pode visitar as mesas, fazer algumas reuniões, etc. A gente tem os intervalos da manhã, que é servido coffee break de manhã, um intervalo. Depois a gente tem um horário de almoço, que é servido almoço para todo mundo ali, aquele almoço volante, rapidinho que a gente come em pé, porque é um evento de trabalho, né? Então, e aí a gente tem a tarde toda com a mesa seguindo a programação, com o intervalo à tarde também. A gente encerra todo ano com uma grande palestra, uma palestra internacional. A gente já teve o Peter Jordan, que é o consultor da Organização Mundial do Turismo, que é especializado no segmento LGBT dentro da organização. O ano passado a gente teve o Matt Scalerud, que é dono de uma agência de marketing em Nova York, especializado no segmento LGBT. Então ele atende grandes marcas como American Airlines, Washington DC, sempre que essas marcas falam com esse público, é ele que desenvolve as campanhas e tal. E esse ano a gente vai ter o vice-presidente de finanças da IGLTA, que é a Associação Internacional de Turismo LGBT. Ele é um pai de família, ele e o marido são pais de trigêmeos, e ele tem um estudo muito interessante sobre o impacto das famílias LGBT dentro do turismo. Então ele vai trazer bastante números relevantes, informações legais pra gente. E essa palestra é um momento que a gente consegue unir tanto o agente de viagem que está visitando o evento, quanto o expositor, que é o momento que a gente encerra a parte de exposição, a área de exposição, para que o expositor possa ter acesso a esse conteúdo. Exato. Vai fazer network. Então, a gente pode botar aqui, botar aqui como o link. Então, a gente tem a inscrição é feita através do nosso site. O site é o www.lgbt+, o mais é por extenso, tá? Não é o símbolo, mais turismoexpo.com.br. Vamos colocar aqui. A gente coloca aqui o link da inscrição na legenda do Spotify. Fica mais fácil para o público, né? Alex, muito obrigada por esse papo tão enriquecedor. E a todos que nos acompanham, vamos juntos construir um turismo mais diverso, acolhedor e, claro, cada vez mais inspirador. Eu que agradeço, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter essa parceria com a Luxpert, esse apoio institucional de vocês. Para a gente é muito importante. Eu sei que vai agregar bastante para o evento e eu espero que o nosso evento possa agregar também para os agentes parceiros da Luxpert. Sempre. E a gente vai estar lá, né, Gabi? Vamos, acho que vamos. 24 de julho, eu devo estar pelo Brasil, daí a gente vai, com certeza, será um prazer. E nos vemos em breve, Alex, na ILTM. Nos vemos em breve, daqui a uns dias. Um beijo, então, obrigada. Obrigada. Você ouviu o Café com Luxperts. Confira estes e outros episódios no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Siga-nos nas redes sociais para se atualizar sobre tendências, parcerias estratégicas e as melhores práticas para levar o turismo de luxo. Vamos juntos redefinir experiências e fortalecer nosso mercado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.